Oiê, eu sou a Dona e hoje eu tô aqui pra atualizar as minhas leituras de agosto, mostrar tudinho pra vocês que eu li mês passado. Mas antes de mais nada, meu povo, se você é antigo, bora deixar aquele like que ajuda demais. Vocês não fazem ideia de como o canal tem dado aquela crescida, porque você é linda, lindo, lindo, tem deixado aquele like. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vinde aqui ao canal. Se você gosta desse tipo de livro, dos livros que eu pego lá na biblioteca, considere se inscrever, belezinha? Então agora, bora todas as leituras que eu fiz, tá? Adiantando que eu fiz a leitura de 4 itens, sendo 4 livrinhos e uma HQ. Nesse daqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou falar na ordem em que eu li, mas eu vou falar do que eu gostei pro que eu mais gostei, tá? Todas as leituras foram muito boas, positivas, não teve nenhuma que me desagradou, que eu abandonei, tá? Tem aquela escala que fez tumzinho no meu coração, tá bom? E aí, mas você já vai deixando nos comentários quais livros você leu, qual foi seu favorito, se teve algum aqui que eu li que você quer ler, se você abandonou, se você já leu, se gostou, enfim, beleza? Então bora começar aqui com a HQ, que foi a HQ Degenerado, da editora Nemo. É a minha segunda experiência com essa editora. E essa HQ, meu povo, ela conta com 192 páginas e ela é da Chloe Cruchade. Só vou saber falar Chloe, tá? Mas o que acontece? Aqui a gente vai conhecer a história do Paul e da Louise, que eles são casados, são muito apaixonados, tá? Toda essa história, toda essa HQ é uma história real, né? Não, eu acredito que não 100%, acho que teve, né, aquela coisa de licença poética, mas aqui a gente vai ver a história do Paul e da Louise se passando em Paris de 1910. O que acontece? Nessa época tá tendo a guerra e o Paul, ele é mandado pra guerra. Acontece que não é o que ele quer, não é o que o pessoal queira, mas tem aqueles homens que eles querem lutar, quer pegar uma arma, quer tudo, mas o Paul não é assim. Em um determinado momento, ele resolve desertar disso, ser um desertor e se mandar lá da guerra. Ele vai embora e ele fica escondido um tempo. E ele vê que a única forma dele voltar à sociedade sem ser visto como um desertor, como ser preso, como tudo mais, é ele trocar de personalidade. Então ele passa a se vestir de mulher para ele poder transitar. Então aqui nessa HQ a gente vai vendo o começo do relacionamento deles, vendo Paul mandando pra guerra, depois ele voltando, ele se escondendo. A Louise é uma esposa que abraça, muito companheira, muito parceira dele, e a gente vai vendo que ao longo dos anos do Paul vestido como mulher, ele vai deixando a Louise de lado, ele vai tratando ela muito mal, até o finzinho aqui que eu tava achando que seria só a história, né, do Paul tentando fugir dessas coisas e não voltar pra guerra e tal, mas no final a gente vê que é uma história de tribunal. Sim, aconteceu um assassinato e no comecinho a gente já vê que um dos personagens está no tribunal sendo julgado, e você fica querendo saber como que se encaixa a história do Paul e da Louise com esse julgamento, o que aconteceu. Por ser uma obra histórica com fatos verídicos que aconteceram, então pode ser que muita gente já saiba a história, mas eu gostei muito que teve esse quesinho, essa pitadinha a mais de por que tá acontecendo no tribunal, porque um dos personagens tá sendo julgado. O que aconteceu? É uma HQ que eu diria, tem traço muito lindo, tem pouco texto, como vocês sabem que eu gosto de HQ com pouco texto. Tem umas páginas que não tem muito texto, igual essa daqui, ó, não tem nada de texto, mas eu diria que eu falaria, seria uma HQ mais 18, tá? Porque tem umas imagens aqui, ai mamãe, bem calientes. Umas imagens que eu não vou poder mostrar aqui pra vocês. Se vocês já leram, vocês sabem o que é. Ó, essa daqui é quando o Paul foge. O Paul foge e a Louise vai encontrar com ele. Ó, aqui. O Paul penteando o cabelo diferente. Ele tentando passar pra ver se as pessoas acham que ele é uma mulher. Eu gostei, mas teve algumas ressalvas, principalmente nessa parte aqui. Ele meio que vira a cabeça, ele começa a tratar a Louise de uma forma bem escrota, e ele pede pra ela fazer umas coisas bem ruinzinhas. Enfim, ele se torna uma pessoa bem escrotinha. E tem umas cenas aqui que eu acho que poderiam não ter, tá? No geral, eu gostei do HQ com essas ressalvas, tá? Depois, passando pra outra leitura que eu fiz, O Avesso da Pele, publicado pela Companhia das Letras, do
escritor Jefferson Tenório. Será que era um livro que eu queria ler há muito tempo? Eu via pessoas rasgando elogios pra ele. Confesso que eu achei que eu teria gostado mais dele pelo tanto que o pessoal falou. Eu não vi ninguém gostando dele. Eu vi todo mundo amando, sabe? Favoritando e tal. E pra mim foi um livro que eu gostei bastante, mas não foi um livro que eu amei, que eu favoritei, tá? Ele é um livro que conta com 192 páginas, então ele é rapidinho de ler, mas um livro de 192 páginas que eu acabei demorando mais, sabe? Eu poderia ter lido em 2, 3 e eu acabei demorando acho que uma semana. Vamos primeiro ao que conta esse livro, tá? Esse daqui eu tô com a minha colinha, mas vai contar a história do Pedro, que o pai dele é assassinado por policiais, não porque o pai dele estivesse fazendo algo errado, não, unicamente porque o pai dele era preto, né, então já sabe, chegou os policiais, viu um preto ali parado, mataram. Então a gente vai ver o Pedro resgatando a história dos pais dele, desde quando eram criança, até os pais dele se conhecerem, se casarem e terem o Pedro. Esse comecinho que foi tratando a história da mãe do Pedro e do pai do Pedro, eu senti muito um pouco do livro Véspera da Carla Madeira, onde é muito tratado a história dos pais do Caim e do Abel. Mas esse livro como eu mencionei, eu gostei muito, mas não cheguei a amar, não cheguei a favoritar. Quais meus pontos? Eu achei um livro às vezes um pouco confuso, porque é o Pedro narrando a história dele, narrando a história do pai e da mãe. E teve vezes que o Pedro tava falando do pai, da infância do pai, e eu achava que era a infância do próprio Pedro. Quando a mãe do Pedro, ela conta na história da mãe dela desde pequena, ela tem um primeiro casamento e depois ela tem o Pedro com o pai do Pedro, que não é esse primeiro casamento, é um segundo casamento. E em nenhum momento acabou ficando um pouco confuso, sabe? Esse é o primeiro casamento, é o segundo casamento, como que ela conheceu o pai do Pedro? Então, depois de um certo tempo, é muito desenvolvido a vida do pai do Pedro. Ele é jovenzinho, ele entrando na faculdade. E a mãe do Pedro parece que uma certa parte, ela tá ali no primeiro casamento e daqui a pouco, bum, e não passa depois da separação, sabe? Então é muito falado. Depois que a mãe do Pedro se separa com o pai, como que se deu a vida do pai do Pedro? E não falou como foi a mãe da vida do Pedro depois da separação. Então, é um livro que em certas partes pra mim foi confuso, porque eu ficava assim, é a infância do Pedro, é a vida do Pedro ou do pai do Pedro, sabe? Às vezes ficou um pouco confuso, mas no geral um livro que eu gostei, só teve essas ressalvas que me confundiram, tá? Agora, todos os outros eu li lá no Kindle, tá? Passando por Paralelas Cruzadas, que tá disponível no Kindle Unlimited, então se você é assinante, assim como eu, foi publicado por uma editora independente. Deixa eu dar uma aguinha, gente, que eu tô falando aqui, tô gravando vários vídeos hoje. Ele está disponível lá no Kindle Unlimited. Ele conta com 171 páginas, então é bem rapidinho de ler. Ele foi publicado por uma editora independente e a escritora é a Raquel ou Rachel Fernandes, beleza? Aqui a gente vai ser introduzida essa história a partir do ponto de vista de dois personagens num mesmo dia, numa mesma noite chuvosa lá em Porto Alegre, tá? Então o primeiro é o Frederico, que ele teve uma briga bem grande com a noiva dele. E ele tá assim, dirigindo, tá atordoado, tá ali pelas ruas de Porto Alegre, naquele frio, naquela chuva, tipo, querendo quebrar tudo, querendo terminar com a esposa dele. A esposa não, querendo terminar tudo com a noiva dele e tal. Ao mesmo tempo que a gente conhece a Scarlett, que é uma garota de programa. Ela é mais uma dançarina de boate e às vezes para completar a renda ela faz programas, né? Então a gente vai ter esse encontro. A Scarlett, ela tá lá fazendo ponto, é uma coisa que ela não gosta. Ela realmente só faz de vez em quando para poder arcar com as contas e para sustentar ela e a irmãzinha dela. E ela tá lá, né, lá no ponto, quando o Pedro, ele tá parado ali com o carro, naquela chuva, a noiva dele ligando, querendo falar com ele muito bravo, muito irritado. A Scarlett chega no vidro e ele acaba convidando ela pra entrar. Mas ele acaba assim, convidando pra entrar pra ter, sabe, alguém pra conversar, alguém pra poder, sabe, passar o tempo, que ele tá muito irritado, não pra fazer alguma coisa com ela. E nisso a gente vai vendo essa madrugada, eles conversando, cada um colocando pra fora o que eles estão sentindo, e a gente vai voltando no tempo, principalmente da Scarlett, desde quando ela era criança, quando ela perdeu o pai, quando ela perdeu a mãe, ela ficou totalmente sem sair, teve que trancar
faculdade, e a única coisa que ela se viu que abriu as portas, a gente vai entender o porquê ela não conseguia trabalho, emprego em nenhum lugar, e que fez nela ser dançarina de uma boate. E ao mesmo tempo a gente vai tendo capítulos contando do Pedro. A gente não vai chegar tão fundo na história do Pedro quanto da Scarlett, mas a gente vai vendo o que fez esse relacionamento dele com a noiva dele de e pros tabacos, sabe? Dá bem ruim. Então, é um livro que eu gostei. Foi, assim, não é aquela escrita maravilhosa, impecável, não é aquela história que você nunca viu. Acho que tem muitas coisinhas que eles se inspiraram em Uma Linda Mulher. Parece que é uma grande fanfic, sabe? Mas uma grande fanfic bem escrita. Acho que um pouquinho mais pé no chão, sabe? Um dedinho, 2 dedinhos levitando. Não é aquela coisa, uou, livro da minha vida, que livro maravilhoso, que incrível, mas tá bem escritinho, foi gostoso de passar o tempo, eu li rapidinho. Agora, passando, mais um livro que tá disponível lá no seu Kindle, o Limited, que é Hotel Felicidade. Ele conta com apenas 99 páginas, então quem costuma ler 100 páginas por dia dá pra ler rapidinho. Ele foi publicado pela editora Smashwords, pelo publicado pelo autor ou autora M.M. Schmitzer. Pelo que eu vi, lá no Kindle tá cheio de livros desse autor ou dessa autora, não sei, né? Mas esse daqui foi o primeiro que eu tive contato. E aqui a gente vai conhecer a história do Vicente, que ele é um gorila, que ele tá muito infeliz, ele tá decidido a acabar com a vida dele, nada mais tá fazendo sentido. Até que alguém bate a porta dele e fala que tem um hotel, que lá nesse hotel, todos os sonhos, a vida que ele projetou, que ele achava que ele ia ter, que ia ser perfeita, lá nesse hotel ele ia encontrar. E ele ia ter que fazer um acordinho muito simples. Era alguma coisa do tipo que cada 5, 10 anos que ele passasse nesse hotel, na vida real ele ia passar tipo um ano. Não sei, ou 20 anos lá naquele hotel, ia ser 5 da vida real, enfim, alguma dessas contas, tá? E ele fica meio receoso, ele vai, se ele não vai, no primeiro momento, o hotel é lindo, é maravilhoso, as pessoas que estão entrando nele estão tão felizes e ele, poxa, vou ter a vida que eu sempre quis. Então, ele entra nesse quarto de hotel, adormece e quando ele acorda, ele tá com essa vida que ele sempre sonhou, com essa vida incrível, essa vida maravilhosa. Até que ele vê que nem tudo são flores, nem tudo é tão perfeitinho. Então, a gente vai vendo o Vicente tendo vida após de vida, tomando decisões diferentes, tá? Então, ele sempre começa da premissa daquela vida perfeita que ele teve. Quer dizer, que ele imaginava que seria perfeita. Então, ele vai pro quarto de hotel, dorme e começa naquele sonho que tá tudo perfeito. E ele viu que no outro, uma decisão que ele tomou não deu muito bom, ele toma outra. E até chega um momento que ele vai tentando. Eu acho que lembra um pouco a Biblioteca da Meia-Noite, onde a Nora, ela pega os livros e vê todas as possibilidades que ela poderia ter e vai tentando. E no fim sempre tem alguma coisinha que não deixa tão a desejar. Então esse livro eu senti muito isso. E lá nesse hotel você pode trocar de quarto com outros hóspedes. Então você pode ter a vida daquela pessoa. Você está no corpo daquela pessoa, mas a sua parte do seu intelecto, da sua mente, sabe que você não é aquela pessoa. Então você também que tá compartilhando as suas emoções, as suas percepções, suas ações e reações com aquela pessoa. Então é um livro que eu gostei demais, eu gostei muito da escrita, do universo, foi muito bem construído. Então se você quer um livro assim com fundinho de pensar, se você gostou da Biblioteca da Meia-Noite, se você gostou, acho que depois das 5, alguma coisa assim, e você quer um negócio mais fantasioso, mais fantasioso, né? Tem outra palavra. E bem escritinho e rápido, esse daqui, gostei demais. Já quero ler outras coisas do autor ou da autora. E agora, passando pro melhor livro que eu li no mês passado e todo mundo que eu vi falando desse livro amou, favoritou, gostou demais. Até agora eu não vi ninguém que não gostou. Se você é uma dessas pessoas que não gostou, quando eu falar o nome do livro, você corre em 3, 2, 1 e comenta: não gostei, horrível, péssimo, que mau gosto, dona. Mas bora lá. O livro, o melhor livro, um dos melhores thrillers que eu já li na minha vida é tambores. É A Última Casa da Rua Needless. Livraço, que livro maravilhoso de que livro de explodir a cabeça.
Gente, eu já fico imaginando um filme desse livro, cara. Muito, muito, muito bom. Muito rápido, muito frenético. Aquele livro que você toda hora você quer saber o que tá acontecendo e... Meu, bom demais. Agora vamos... Depois desse pequeno surto que eu tive, vamos lá, as informações principais desse livro, tá? Ele conta com 352 páginas, ele foi lançado, publicado pela editora Jangada e foi escrito pela Catriona Ard. Catriona, se você tiver mais livros, com certeza eu já quero ler sobre você. Agora vamos lá, a pequena premissinha desse livro, pra você que ainda não conhece ou você que tá assistindo, seus fofos. Vamos lá. Aqui a gente conhece a história do Ted. É um homem que claramente dá pra ver que ele tem algum tipo de problema e muito problema de memória. E ele vive nessa casa no final da rua, essa casa bem, assim, não é tão isolada, mas tá naquele finalzinho da rua. Ele vive com a sua filha adolescente, a Lauren, e com a sua gatinha Olivia. E esse livro, ele vai ser dividido entre a perspectiva, a visão do Ted, a visão dessa garota adolescente, a Lauren, e também da gatinha Olivia. Isso que eu gostei demais. A visão da gatinha de tudo que tá acontecendo, de ter, né, uma dona adolescente, de ter um dono aí que ele é separado. Então a gente vai vendo toda essa perspectiva. E o que acontece? E o Ted, há um tempo atrás, ele foi interrogado porque uma menininha desapareceu ali na Redondeza, há 11 anos. E a polícia interrogou o Ted. Interrogou, olhou toda a casa, não achou nada. Mas a irmã dessa menininha que desapareceu, ela tá encucada que o Ted tem alguma coisa a ver. Mesmo que a polícia já tenha ido, já tenha visto, já revirado tudo e nem um sinal dessa menina. Ela resolve alugar a casa que tá bem na frente da casa do Ted. Eu acho que o que vocês precisam saber desse livro é esse ponto, né, dessa premissa, pra eu não entregar nenhum spoilerzinho, porque é um livro de thriller que tem bastante boom. Se eu contar alguma coisinha, vocês podem, né? E se eu falar algum livro, algum filme que eu senti uma vibe parecida, eu vou entregar tudo, tá? Mas o que eu gostei desse livro, a escrita, a escrita é maravilhosa. Você consegue realmente ver os personagens, você consegue pensar, sabe, se colocar na mente deles. É tudo muito descritivo. E, como eu falei, nós temos inicialmente os 3 pontos de vista do Ted, da adolescente Lauren e da gatinha Olivia. A cada momento ela construiu muito bem esses personagens, essas falas dele. Então você consegue nitidamente ver sentimentos, atitudes, jeitos, trejeitos de cada um deles. Não é como se tivesse um diálogo entre eles e você ficasse, quem é qual? Não, palavras, o jeito de falar tá muito particular para cada um, então ela conseguiu trabalhar muito bem. E a gatinha, que fofa, que visão maravilhosa dessa gatinha. E que final, gente, meu Deus, mamma mia, que final esse livro. Gente, eu não posso falar um respiro, um nada, porque senão eu vou entregar tudo e mais um pouco. Mas, meu Brasil, que finalzaço. Em nenhum momento, nenhum momento, nem longe, passou pela minha cabeça que ia desenrolar isso. Quando desenrolou isso, eu não estava preparada. Desenrolou mais aquilo. E desenrolou mais aquilo. Gente, não foi plot twist atrás de plot twist jogado só pra chocar, não. Foi um negócio muito bom, muito bem trabalhado. E eu não posso nem falar. Se você gostou desse livro, você pode gostar de tal, porque senão você vai pegar. Mas, gente, que livraço, que thriller maravilhoso. Um dos melhores. Ultimamente eu tô lendo muito thriller bom. Tem um outro que eu li que vai estar no vídeo a seguir, mas, gente, tá muito bom esses thrillers que eu li. Esse da Rua News foi um dos melhores. Muito bem escrito, muito bem construído. E que final. Não foi um final jogado, não foi um final forçado, não foi nada. Agora me conta aqui, você já leu esse livro? Você gosta de thriller? Você achou, sem spoiler, meu povo, por favor, você achou que esse final você comprou? Eu comprei super. Mas, meu povo, eu vou deixar aqui do lado passando 2 vídeos que vocês podem gostar, tá? Clica num deles e continue assistindo. E não se esqueça, meu povo, daquele like, que ajuda muito. Vocês não têm ideia de como ajuda a entregar meus vídeos pra outras pessoas, tá bom? E você que já deixou o like, um beijão, agradeço demais, gente. Então, mais uma vez, mais um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!